Bem-vindos. Hoje a gente vai, investigar um nome das escrituras que talvez muita gente nem repare muito, Meseque. A nossa base aqui é um artigo bem detalhado, sabe? Com um olhar teológico e bíblico sobre ele, chamado Meseque, um dos filhos de Jafé. E a ideia é entender quem foi essa figura. Desde lá de Gênesis até, olha só, um papel bem surpreendente em algumas profecias importantes mais para frente. Pode parecer só mais um nome numa lista, né? Mas a história de Meseque ela acaba conectando a gente com uns temas bem grandes, tipo como os antigos pensavam sobre a origem das nações depois do dilúvio, como era o comércio naquele mundo antigo e até aquelas visões mais complexas sobre o futuro, fim dos tempos. Interessante, né? Vamos mergulhar nisso? É um ponto de partida excelente, porque figuras como Meseque, na verdade, elas são peças bem importantes naquele quebra-cabeça que a gente chama de Tabela das Nações, lá em Gênesis 10. E olhar para essas genealogias não é só curiosidade histórica, sabe? É entender como a mentalidade bíblica via a origem e a dispersão da humanidade. É quase como ver o cenário sendo montado para todas as interações futuras entre os povos, né? Então vamos para o básico mesmo. Gênesis 10, versículo 2. É lá que Meseque aparece primeiro como um dos filhos de Jafé, neto de Noé. Isso coloca ele bem ali naquela primeira geração pós-dilúvio. A galera que tinha a missão de repovoar o mundo. Que coisa, hein? Exatamente. E essa tabela das nações, ela é mais que uma lista. É um documento, assim, com um peso teológico enorme. Funciona como um mapa étnico-teológico do mundo antigo na visão israelita. A ideia central é: toda a humanidade veio de Noé. Meseque é um desses ramos que fundaram um povo, uma futura nação. Isso reforça demais aquela ideia de unidade da humanidade, apesar de toda a diversidade que veio depois. E vale lembrar rapidinho do pai e do avô, né? Figuras gigantes nesse recomeço. Jafé, o pai, teve aquela bênção do Noé sobre expansão lá em Gênesis 9, 27. Muita gente liga ele aos povos indo-europeus. E Noé, claro, o avô, o cara da arca, símbolo do recomeço total. Uma linhagem e tanto. Meseque tinha irmãos que também formaram povos conhecidos, Gomer, Javã, que a gente liga aos gregos, Tubal, e aqui, olha só, um detalhe que o artigo destaca e que vai ser importante. A Bíblia muitas vezes cita Meseque junto com Tubal, quase como uma dupla, sabe? Em certos textos eles estão sempre lá, juntos. Isso não pode ser à toa. Essa conexão com Tubal é muito significativa, sim. Eles aparecem juntos em várias passagens-chave e os estudiosos, de forma geral, associam Angus a regiões da Anatólia, onde hoje é a Turquia, e a povos conhecidos pela metalurgia. Isso já dá umas pistas boas sobre quem eles poderiam ser no mapa histórico e qual a importância econômica deles. Não são só nomes perdidos, representam grupos reais com localização e características. Interessante. E essa história não acaba em Gênesis, né? Séculos depois, Meseque volta com tudo no livro de Ezequiel. E aí a coisa muda um pouco de figura. Ele não é mais só um ancestral. É tratado como uma nação mesmo, uma força relevante no cenário da época de Ezequiel. E o jeito que Ezequiel descreve, ele é muito revelador. Primeiro, lá no capítulo 27, versículo 13, Meseque, junto com Javã, e olha aí de novo, Tubal, aparece como parceiro comercial da rica cidade de Tiro. E o que eles negociavam? O texto diz: pessoas, provavelmente escravos, e objetos de bronze. Nossa, isso fala muito. Indica uma região com acesso a minério para fazer bronze, que era super valioso, e pessoas, bom, talvez capturadas em guerras, né? Ou uma sociedade que tinha esse tipo de comércio. De qualquer forma, mostra que Meseque tinha o que oferecer no mercado internacional. Tinha um peso econômico. Sem dúvida. E o bronze, de novo, reforça a ligação com a Anatólia, que era famosa pela metalurgia na antiguidade. Depois, se a gente for para Ezequiel 32, versículo 26, Meseque e Tubal aparecem juntos de novo, só que dessa vez num lamento, uma espécie de elegia sobre nações poderosas que caíram, tipo o Egito. São descritos como guerreiros temidos, sabe? Mas que, apesar da força toda, foram derrotados, foram para a cova. É quase uma lição, né?
sobre como o poder humano é passageiro. Nenhuma nação, por mais forte que seja, está imune ao julgamento divino ou simplesmente ao curso da história. Mas talvez a parte mais famosa envolvendo Meseque em Ezequiel seja a profecia sobre Gog, né? Bem lembrado. Nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel tem essa figura misteriosa, Gog, que é chamado de príncipe maior de Meseque e Tubal. Aqui, Meseque faz parte de uma coalizão militar enorme, vinda lá do extremo norte, que atacaria Israel num tempo futuro. O texto fala em últimos dias, que é um termo com uma carga escatológica forte ligado a visões de fim dos tempos. Uma aliança militar sinistra. E Meseque ali como peça-chave. Exato, mas a profecia em Ezequiel, ela não serve só para prever uma batalha, entende? O propósito divino ali, segundo o profeta, é usar essa mobilização toda, incluindo Meseque, para mostrar a santidade e o poder de Deus para todo mundo ver. O ataque vai falhar e essa derrota vai ser espetacular, resultando na glória divina. Então olha que interessante, Meseque, mesmo como inimigo nesse cenário, acaba tendo um papel no plano maior de Deus para a história, na visão de Ezequiel. É uma trajetória impressionante para um nome que começou numa lista, né? Mas, e fora da Bíblia? O que a história, a arqueologia dizem? A gente consegue dar uma identidade mais, assim, concreta para esse povo, Meseque? Quem eram eles no mundo real? Essa é a pergunta de $1 milhão para historiadores e biblistas. E hoje, assim, existe um consenso bem forte. A maioria dos estudiosos associa Meseque a um povo que aparece muito nos registros assírios, os Mushki, ou Mushuko. Esse pessoal teve um papel bem relevante na Anatólia Oriental, lá na Turquia atual, principalmente no começo da Idade do Ferro. Muitas vezes eles são ligados também aos frígios, aquele reino famoso da Anatólia, da capital Górdio, lembra da história do nó Górdio? Eles floresceram mais ou menos entre os séculos 12 e 7 a.C. E essa ligação com os Mushki, ela bate com o que a Bíblia fala sobre Meseque. As peças se encaixam direitinho. Encaixam muito bem. Os Mushkis são descritos nos textos assírios como um povo guerreiro, que vivia batendo de frente com o Império Assírio. Reis assírios famosos, tipo Tiglat-Pileser I, lá no século 12 a.C., e Sargão II, no século 8 a.C., deixaram registros de campanhas militares contra eles. E mais, a região ligada aos Mushki é rica em minérios. Isso combina perfeitamente com a imagem bíblica de Meseque, um povo do norte, para quem estava em Israel, forte militarmente e envolvido no comércio de metais, como o bronze que Ezequiel menciona. Geografia, época, características, tudo bate. Faz muito sentido mesmo. E Tubal, o irmão que está sempre junto? Tubal geralmente é identificado com outro povo da Anatólia, conhecido pelos assírios como Tabá, ou pelos gregos como Tibarene. Eles também viviam na Anatólia, bem perto dos Mushki. Essa proximidade geográfica e provavelmente cultural entre os Mushki Meseque e os Tabal, Tubal, explica por que a Bíblia menciona eles juntos tantas vezes. Para profetas como Ezequiel, eles não eram lendas distantes, eram vizinhos do norte, forças políticas reais, conhecidas na época deles. Que conexão histórica incrível! E o nome mesmo, Meseque, em hebraico é Mesher. Será que esse nome tem algum significado que dá mais alguma pista pra gente? Olha, a etimologia de nome antigo é sempre um desafio, né? Mas a raiz hebraica M-S-K-E, ela tem a ver com verbos como puxar, arrastar, sacar, até possuir. Com base nisso, surgiram algumas interpretações para Meseque. Poderia significar posse, talvez ligado à conquista de terras, ou longo arrastar, quem sabe falando de migrações ou da extensão do povo. Outras ideias ligam o nome a preço ou valioso, o que casa bem com a descrição de Meseque como comerciante, lá em Ezequiel 27, né? Negociando bronze, pessoas, coisas de valor. E tem gente que vê uma ligação com a ideia de príncipe ou chefe, principalmente porque Gog é chamado de príncipe de Roz, Meseque e Tubal, em algumas traduções de Ezequiel 38. Se a gente pensar na identificação com os Mushki, um povo influente,
com recursos, força militar, todas essas possibilidades parecem fazer sentido. O nome parece que ecoa a identidade e a importância desse povo antigo. Excelente. Bom, só para a gente amarrar umas pontas soltas aqui, repassar rapidinho alguns pontos que às vezes o pessoal tem dúvida, como o próprio artigo menciona. Primeiro, onde ficava Meseque? Não era uma cidade específica, era um povo e sua região, ali na Anatólia, na Turquia de hoje. Certo. Segundo, e aquela menção no Salmo 120, Meseque junto com Quedar? O que é aquilo? Ali parece ser mais uma figura de linguagem, sabe? Uma metáfora poética. O salmista está se sentindo como se vivesse no meio de gente hostil, em lugares distantes e selvagens. Meseque representando o norte distante, a Anatólia, e Quedar as tribos do deserto da Arábia, ao sul. Juntos, eles simbolizam o oposto da paz que ele queria. Entendi, tipo no fim do mundo. E terceiro, só para martelar, Meseque e Tubal. Irmãos filhos de Jafé, lá na tabela das nações. Historicamente, povos vizinhos na Anatólia, Musque e Tabal. Em Ezequiel, aparecem como nações guerreiras, comerciantes e, na profecia de Gog, parte daquela grande coalizão do norte. Que jornada, hein? A gente começou com um nome numa genealogia lá em Gênesis, aí descobrimos a provável identidade histórica dele como os Musque da Anatólia, vimos o papel dele como potência comercial e militar na época de Ezequiel e terminamos com ele participando daquelas profecias complexas sobre o futuro. Meseque realmente tem uma história longa e cheia de camadas na Bíblia. No fim das contas, qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? A lição principal, talvez, seja que mesmo aqueles nomes que parecem só coadjuvantes na Bíblia podem esconder camadas surpreendentes de história e teologia. Meseque é um exemplo perfeito disso. Ele conecta as origens da humanidade lá de Gênesis, passa pela geopolítica real do Antigo Oriente Médio, que a gente confirma com fontes externas, como os registros assírios, e chega até a teologia da história e as visões sobre o futuro em Ezequiel. Mostra muito bem como a Bíblia consegue costurar genealogia, história concreta e o que ela entende como o propósito divino se desenrolando no tempo e através das nações. E essa constatação, ela leva a gente a pensar sobre como a gente lê esses textos antigos hoje em dia. Sim, exatamente. E aqui eu queria deixar uma provocação final para a gente pensar um pouco mais. Como que esse entendimento do pano de fundo histórico de Meseque e essa ligação bem provável com o povo real, os Musqui, como isso impacta o jeito que a gente interpreta as profecias que mencionam ele, tipo Ezequiel 38 e 39? Será que essa conexão histórica meio que prende a profecia só àquele contexto antigo, como um retrato da política da época de Ezequiel? Ou será que, pelo contrário, saber que Meseque era uma força real e conhecida dá ainda mais peso simbólico para ele? Como um arquétipo de certas forças ou nações que podem surgir e desafiar a ordem em diferentes momentos da história, talvez até no futuro. É algo para a gente refletir. Como que a história real e a linguagem da profecia conversam nesses textos. Fica aí a questão no ar.